Caminhoneiro estrangeiro, ou pelo menos eu, cruzei este país tantas vezes ao longo dos anos que comecei a sentir que conhecia a terra como a palma das minhas mãos. Pensei que tinha visto quase tudo, mas estava errado. Algo aconteceu na minha última rota que me faz sentir como se estivesse enlouquecendo. Ouvi algo que serve como um sinal de alerta para todos nós, não apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que viva neste continente. Independentemente disso, nunca poderei chegar perto daquela região novamente. Eu estava indo para o leste na Interstate 40, pelo deserto do Novo México, a caminho de Richmond. Acabei de sair de Oxnard no dia anterior com uma carga cheia de produtos agrícolas, uma rota típica para mim, algo que fiz centenas de vezes. Foi no início do segundo dia da minha viagem que o caminhão parou por volta das 4h30 da manhã e já estava dirigindo há cerca de 1 hora. Ainda estava escuro e não havia quase ninguém na estrada. Me encontrei em um dos longos trechos planos e vazios no meio do nada quando, de repente, tive um pneu estourado. Não foi minha primeira vez, então eu sabia o que fazer e tirei o caminhão da estrada e parei facilmente. Mas fiquei furioso com isso, pois sempre me certifiquei de que meus pneus estavam em boas condições. Infelizmente, às vezes as coisas simplesmente acontecem. Coloquei meus riscos e saí para colocar refletores no acostamento e inspecionar os danos para ver se era algo que eu poderia cuidar sozinho ou se precisaria de assistência na estrada. Suspeitava que o pneu estava rasgado, mas eu tinha um sobressalente e tudo o que precisava para trocá-lo. Estava prestes a perder algumas horas e o vento noturno soprava forte e frio. Pensei e decidi que, embora tivesse uma grande lanterna magnética, eu deveria esperar o nascer do sol, pois não estava muito longe. Enquanto estava esperando, imaginei que teria alguns cigarros para me acalmar. Abri a porta lateral do passageiro para bloquear o vento e me sentei no degrau, apenas olhando para o grande vazio escuro e todas as estrelas enquanto fumava. Ficou quieto, imensamente quieto. Passei por vários cigarros e, quando terminei, apenas joguei as pontas na terra dos esfoliantes. Admito que foi uma coisa irresponsável de se fazer, mas recebi meu castigo. Uma grande rajada de vento veio e bateu a porta na minha cara. Não tive tempo de sair do caminho, então levei um tapa na cara, o que foi pior porque eu já tinha um cigarro aceso em minha mão enquanto tentava parar a porta e proteger meu rosto, mas ele simplesmente foi empurrado em meus lábios e me causou uma queimadura feia. Empurrei a porta para longe de mim e tropecei, chutando e amaldiçoando a dor, pensando que esta viagem estava começando terrivelmente. Outra rajada de vento frio veio do nordeste, aparentemente apenas para adicionar insulto à injúria. Me virei para agitar meu punho por não ter mais nada que pudesse fazer quando vi algo no horizonte. Parecia uma pessoa, mas eles estavam brilhando, caso contrário, não teria como vê-los na escuridão. O lado deles me deu arrepios por si só. Eles estavam parados no ápice da ligeira inclinação em que eu estava, talvez a 1 ou 2 quilômetros de distância. Eles eram pequenos, mas eu podia vê-los claramente. Quando apertei os olhos, eles estavam na verdade parados no meio da estrada. Eu olhei enquanto eles levantavam a mão para o ar, segurando algo como se fosse uma lança. Gradualmente, mais pessoas começaram a aparecer atrás dele e de cada lado dele, vindo para ficar com ele no topo da colina. Todos brilhando com o mesmo brilho impossível. Todos agitavam objetos no ar. Devia haver 30 ou 40 deles no total. Finalmente, ficou óbvio que eles estavam me ameaçando com suas armas, lanças, machados e arcos. Neste momento, eu me senti congelado. Um imenso rugido entrou em erupção do exército, pois todos atacaram de uma só vez. Qualquer distância entre nós estava prestes a ser limpa em questão de minutos. Sua velocidade era sobrenatural, não natural, quase em pânico. Senti que a única coisa que pude fazer era subir no meu táxi e me esconder.
Mas quando subi e tentei abrir a porta, de alguma forma, eu tinha me trancado do lado de fora e minhas chaves ainda estavam no táxi. Me chutei por ser tão burro, mas nada impedia esse exército de fantasmas de correr em minha direção. Me virei para encará-los, imaginando se eu morresse, eu não morreria correndo ou me escondendo. Eu apenas enfrentaria minha morte de frente. Em poucos momentos, eles estavam a poucos segundos de distância. Eles aceleraram pela terra como o próprio vento, gritando gritos de guerra e prontos para me despedaçar com suas armas primitivas. Minha epifania veio. Os últimos momentos foram almas perdidas dos nativos americanos que morreram defendendo esta terra que significava tudo para eles, mas nada para mim. Apenas uma extensão infinita de poeira e arbustos para pavimentar uma estrada e dirigir por ela sem sequer parar para apreciá-la. Quase pensei que merecia, mesmo que não tivesse matado ou pavimentado, passei por cima dos túmulos deles repetidas vezes. Me pergunto por que estouraram meu pneu, pensei, mas então Deus chegou com o nascer do sol e, como a primeira luz do dia tocou seu brilho oco, todos eles evaporaram em uma fina névoa no deserto. Que amanhã mais esbelta existe, seu custo de vento carregado através de mim e eu quase fui varrido dos meus pés. E lá estava eu, assistindo o nascer do sol no deserto, até que um caminhão veio correndo e me tirou do transe. Pela primeira vez naquele momento, pensei comigo mesmo, que barulho horrível é esse? Lá pelos meus 30 e poucos anos, eu trabalhava em transportes como caminhoneiro em meu estado natal, Virgínia Ocidental. Às vezes, passávamos apenas um certo tempo na estrada, e isso, se o trabalho permitisse. Metade do tempo, nós praticamente acabaríamos fazendo o que quiséssemos com nosso tempo livre. No entanto, quando estávamos dirigindo, tínhamos horários muito apertados e tínhamos que chegar aos nossos destinos em tempo hábil. Embora possa parecer um trabalho tranquilo, às vezes era estressante. Quando você dirigia por mais de 11 horas em mais de 4 anos, como caminhoneiro, definitivamente tinha algumas experiências estranhas na estrada. Isso variava de pessoas estranhas ao entregar mercadorias e até mesmo algumas pessoas na estrada que estavam claramente bêbadas. Em outras palavras, nada de ruim jamais aconteceu em termos de perigo. Houve uma vez, no entanto, em que vi algo absolutamente inexplicável durante uma de minhas viagens. Se bem me lembro, foi numa terça-feira à noite, e eu estava fazendo minha rotina habitual de dirigir 10 horas inteiras para transportar alguns itens para uma instalação. Eu estava dirigindo por uma longa estrada em algum lugar em Ohio que se estendia por todo o estado. A estrada em que eu estava era muito longa, com uma floresta em ambos os lados. Eu fazia principalmente turnos perto das áreas de floresta, então não era incomum para mim dirigir em rotas como essas. Era surpreendentemente silencioso nesta estrada, pois não havia outros veículos por perto, o que tornava a viagem descontraída. Eram cerca de 4 da manhã, e eu estava na metade do caminho para o meu destino, quando vi uma bola de borracha vermelha quicando na frente do meu caminhão, vinda da floresta. Naturalmente, eu pisei no freio enquanto gritava: "Ah, merda!", chegando a um buraco completo quando parei o caminhão. Minha mente começou a correr sobre o que diabos acabei de ver e o que deveria fazer neste momento. Tinha 99% de certeza de que devia haver uma criança brincando aqui, e foi quando saí da minha caminhonete para dar à pessoa um pedaço do que penso enquanto saio. Então, vejo que a estrada está completamente vazia. Eu era aparentemente a única pessoa nesta estrada, e não havia ninguém por perto que pudesse ter jogado aquela bola. Mas foi quando me lembrei de onde a bola foi lançada e onde eu estava naquele momento. Eu sabia que devia haver alguém naquela floresta que a jogou, e eu definitivamente não estava pronto para ficar por ali para descobrir. Veja bem, eu estava longe da cidade mais próxima,
então não havia nenhuma casa por quilômetros. Voltei para minha caminhonete e acelerei na estrada com todas essas perguntas e cenários inundando minha cabeça. Naquele momento, eu não tinha certeza se a pessoa que jogou aquela bola era uma criança ou se alguém fez isso de propósito para me fazer sair, me atraindo para alguma armadilha. Esse cenário ainda me dá um arrepio na espinha sempre que penso nisso enquanto estou dirigindo. Eu poderia jurar que vi uma figura emergir da linha das árvores e cair na estrada, mas eles não pareciam uma criança e definitivamente não eram algum animal. Porque estava tão escuro, eu não conseguia ver suas feições ou seu rosto, apenas uma silhueta alta e preta parada no meio da estrada. Resumindo a história, completei meu turno. Naquela noite praticamente contei aos meus colegas caminhoneiros sobre isso. Alguns até me contaram que tiveram experiências semelhantes durante a rota. Tive alguns outros encontros estranhos, mas este definitivamente leva o prêmio. Por alguma razão, esta história ainda permanece comigo enquanto dirijo, pois é algo que não consigo esquecer até hoje. Sempre me pergunto como tudo teria acontecido se eu tivesse ido para aquela floresta procurar alguém. Uma coisa é certa, nunca segui aquela rota novamente. A esclarecimentos, sou um cara, e isso aconteceu quando eu tinha 20 e poucos anos. Antes de começar, preciso contar um pouco da história. Cresci vivendo uma vida muito protegida, geralmente só saindo de casa para ir ao supermercado e ao médico. Nem fui à escola, minha mãe decidiu que era melhor me ensinar em casa. Eu era e ainda sou muito desajeitado socialmente como resultado da minha educação, embora esteja melhorando muito. Uma coisa que fiz quando saí de casa, quando criança, foi participar de competições de talentos. Sou um pianista, embora um pouco enferrujado. Certa vez, publiquei um artigo de jornal para anunciar um concerto para arrecadação de fundos que estava realizando em minha igreja local. Eu precisava de fundos para ir a uma competição a 1.500 milhas de distância. No artigo, a jornalista registrou uma citação para mim. Ela perguntou o que eu pensava sobre meu talento e em ser criado em uma casa cristã. Respondi que não é meu talento, Deus me emprestou. Avançando para a idade adulta, estava ansioso para sair de casa e sair sozinho. Decidi conseguir minha licença de motorista comercial para que eu pudesse sair e ver o máximo do mundo que pudesse. Além de dirigir longas horas e, às vezes, ter dificuldade em encontrar um lugar decente para estacionar no final do dia, uma noite, estava parando em uma parada de caminhões para estacionar para a noite. Enquanto eu levava meu cachorro para fazer suas necessidades, passei pelo caminhão ao lado do meu. Ele estava com a janela do lado do motorista aberta, e o motorista estava sentado no banco do motorista. Ele me chamou quando passei por ele, elogiando que gostou do meu cachorro e perguntou se ele era amigável. Eu agradeci e informei ele que meu cachorro era tímido com estranhos. Como eu ficava sentado em um caminhão o dia todo, sem nenhuma interação humana além de uma buzina ocasional e um cara me dando uma bronca por ser lento, eu ansiava por conversar. Disse a ele que voltaria em alguns minutos. Minutos depois de colocar meu cachorro na caminhonete, fui falar com meu vizinho de vaga de estacionamento. Conversamos um pouco, e ele estava em sua cadeira, e eu sentei no degrau mais alto ao lado de sua caminhonete. Depois de cerca de 20 minutos, ele me perguntou se percebi que o braço dele bateu no meu 7 vezes. Meu braço estava em cima do apoio de braço enquanto eu me agarrava à lateral de sua caminhonete. Isso me surpreendeu, eu não tinha notado nada. Pensando nisso, acredito que ele estava testando para ver o quão consciente da situação eu estava. Eu disse a ele que não tinha notado que estava frio lá fora, considerando que era meio do inverno. Então, ele me convidou para sentar em sua caminhonete para continuar nossa conversa.
É aqui que eu deveria ter tido alarmes tocando na minha cabeça, mas crescendo tão protegido, eu confiava demais nas pessoas. Então, entrei e continuamos a conversar, embora a conversa tenha começado a ficar estranha com perguntas muito pessoais para mim. Ele estava me perguntando coisas como qual é o seu número de telefone, quem são seus pais, quais eram os nomes completos dos seus avós e onde você mora, etc. Infelizmente, respondi a ele, mas felizmente tive o bom senso de pelo menos não dar a ele meu endereço. Também trocamos de lugar durante a conversa. Primeiro ele foi para o banco do passageiro para que eu pudesse sentar no banco do motorista. Depois, trocamos, e eu estava no banco do passageiro, e ele estava no banco do motorista. A conversa começou a dar uma guinada ainda mais estranha e assustadora depois de todas aquelas perguntas que ele fez. Você notou que meus olhos não têm cor? Os olhos dele eram pretos, apenas duas orbes pretas cercadas pelo branco dos olhos dele. Mais tarde, procurei isso no Google. Aparentemente, há uma condição rara que faz com que os olhos de alguém fiquem tão castanhos escuros que pareçam pretos. Foi aí que comecei a me sentir muito desconfortável. Ele começou a falar sobre minha infância, e foi aí que ele disse algo que mais me perturbou. Não é que você tenha um talento como Kuroda? Eu disse que sim, e que tocava piano. Foi quando ele respondeu, não seria mentira, já que você só pegou emprestado. Eu não tinha mencionado nada a ele sobre aquele artigo, e a cidade de onde eu era pequena demais para ser notada por alguém que morava tão longe. Estávamos a cerca de 2.000 milhas de distância da minha cidade natal. Eu estava pronto para sair de lá, estava tentando pensar em como me desculpar sem levantar suspeitas. Ele começou a tentar me convencer a ir com ele para a próxima entrega e simplesmente deixar meu caminhão onde estava, que ele me traria de volta no dia seguinte. Eu recusei. Então, perguntou se eu iria visitá-lo em sua casa novamente. Eu recusei, já fazia um tempo. Então, decidi dizer a ele que precisava levar meu cachorro para fazer negócios dele novamente, para que ele não entrasse na minha caminhonete. Saí da caminhonete e levei meu cachorro para fora novamente. Mas desta vez, quando meu cachorro terminou, voltei para minha caminhonete e tranquei as portas. Também inclinei os dois assentos para a frente para que fosse difícil para ele, se ele tentasse entrar na minha caminhonete, me ganhando tempo se eu precisasse na manhã seguinte. Ele tinha ido embora, eu continuei no meu dia, aliviado por estar longe dele. Algumas horas depois, ele me ligou. Por que você inclinou seus assentos para a frente ontem à noite? Eu disse a ele que era para evitar que meu cachorro pulasse neles. Ele continuou a falar comigo, embora eu mantivesse minhas respostas curtas desta vez. Bloqueei o número dele depois que ele desligou, e mais tarde decidi mudar meu número de telefone. Sei que tive sorte por não ter ido além de uma conversa assustadora. Agora sou mais cuidadoso com quem falo e onde falo. Sou a moral da história. Tome cuidado para que todos nunca consigam entrar no veículo de um estranho, não importa o quão amigáveis e inocentes eles pareçam. Aprendi minha lição.